Moziluzicu. Parte 16. Baco Dionísio, o anjo do vinho e alcoolismo, e a corrupção dos servos de Deus. Pela graça de Deus, descobriremos o que acontece quando bebemos álcool, vinho, uísque e todas as bebidas fortes. Essa experiência aconteceu comigo em um sábado em 11 de janeiro de 2014. Naquele dia eu experimentei a morte e fui transportado para a vida após a morte por 10 horas. Depois de visitar a morada dos mortos e do paraíso, encontrei-me diante do trono do Senhor Jesus Cristo. O que me surpreendeu é como o Senhor mudou o diálogo. Nós estávamos tendo conversas sobre o fim do mundo, o juízo final, e o demônio da cerveja e do alcoolismo. Primeiramente o Senhor Jesus estava em seu trono, e ele começou a falar comigo sobre o mistério relativo ao reino eterno do céu, e falou comigo sobre o mistério dos 4 seres viventes. Então o Senhor Jesus Cristo virou-se para uma enorme águia, e ele me pegou em suas asas e nós começamos a voar. Nós pousamos em um lugar onde ele estava me explicando sobre o fim dos tempos. Ele me mostrou a quadra, onde o juízo final acontecerá. Depois disso, continuamos a voando e acabamos em uma floresta na terra. Enquanto estávamos voando sobre esta floresta, nós estávamos pairando no espaço. Então eu vi um leão se movendo. O Senhor Jesus então me perguntou: "O que você vê, ó homem?" Eu respondi: "Senhor, eu posso ver um leão." Então o Senhor me disse: "Um leão é uma imagem da realeza. É uma imagem da lei e do poder que dei a Adão, o homem que coloquei na floresta e no jardim do Éden para cultivá-lo. Mas o homem se permitiu ser dominado pelo poder e influência das coisas que ele deveria dominar, naquele jardim e floresta." O Senhor Jesus disse: "O espírito da floresta concluiu pactos e acordos com muitos pastores e muitos missionários. Sem a realização deles, eles entraram em um pacto inconsciente com esse espírito." O Senhor Jesus disse: "Não muito depois dos anos de reavivamento em 1863, meus servos pastores e missionários começaram a fazer acordos com o espírito da floresta e da vegetação, subconscientemente." O Senhor Jesus Cristo me disse que o espírito que é responsável pela queda das igrejas do reavivamento desde 1863, é Dionisos, o anjo do vinho e do alcoolismo. Sua missão era empurrar pastores, evangelistas e missionários para a embriaguez. Mas eles não sabiam disso por estarem apegados ao vinho. Eles foram tomados e animados pelo espírito e complexo de grandeza. Começaram a desejar coisas materiais de prestígio como grandes edifícios, grandes roupas, vícios, etc. O Senhor Jesus disse que, sendo apegados ao vinho, eles eram até mesmo solicitados no ocultismo. Eles foram manipulados, mas ignoravam a implicação espiritual do vinho e do álcool. O Senhor Jesus disse: "Está escrito em minha palavra. Quem tem aí? Quem tem tristeza? Quem tem contendas? Quem tem reclamações? Quem tem feridas sem causa? Quem tem vermelhidão nos olhos? Aqueles que se demoram muito no vinho, aqueles que vão provar vinho misturado. Não olhe para o vinho quando está vermelho, quando brilha no copo, quando cai suavemente. Por fim, morde como uma serpente e pica como uma víbora. Os teus olhos verão as mulheres estranhas, e o teu coração proferirá coisas perversas." Provérbios 23, 29 a 33. O Senhor Jesus me perguntou: "O que é que pica as pessoas dentro do vinho?" Então o próprio Senhor respondeu a essa pergunta. Ele disse: "Há um demônio no vinho e seu propósito é picar aqueles que o estão consumindo. Ele é o anjo caído Dionisos." Amado, você pode ver fotos deste demônio em algumas garrafas de vinho e uísque, segurando uma flecha em suas mãos. A flecha de Dionísio é seu poder controlador e manipulador das vidas dos consumidores de vinho, uísque, álcool e licores fortes. O Senhor Jesus me disse que Dionísio cuida das vidas dos consumidores de álcool. Ele monitora detalhes de suas vidas. Na verdade, ele monitora seu sangue, seu esperma, seu leite materno, em caso de mulheres. E ele colabora com o demônio da urina chamado Lucifuge Focal. Este é o demônio da feitiçaria que lançou um feitiço nas pessoas.
Este demônio ajuda Dionísio a fazer com que as pessoas dependam do álcool através de um feitiço que ele lança sobre elas. O Senhor Jesus disse-me que Dionísio monitora e usa o esperma para fazer com que o consumidor de vinho e álcool tenha filhos, que já estão possuídos do ventre de suas mães, e essas crianças serão animadas com o espírito dos vícios. Este demônio causará anomalia, malformação e imperfeição na criança para nascer. Amado, eu entendi desta palavra do Senhor, que beber vinho, uísque, álcool e cerveja, minará minha posteridade quando o demônio atacar o esperma. O Senhor Jesus me disse que através do leite materno, o plano do diabo é que as crianças devem nascer e crescer com uma dose de álcool, para que ele possa interromper vários ciclos do metabolismo no desenvolvimento dessas crianças. O diabo se organizou para transcender misticamente os consumidores de vinho e álcool durante o estado de embriaguez. E durante o estado de embriaguez, Dionísio coloca nos consumidores de álcool um espírito de desordem, perda de prudência e exagero, além dos limites normais. E durante o estado de embriaguez, há demônios do deserto em nome de sátiros, na forma de bodes que são dirigidos por Dionísio para habitar os bebedores de álcool, e fazer com que eles se tornem bêbados. É claro que beber cerveja alcoólica é uma porta de entrada para o feitiço, e um convite de demônios do deserto da embriaguez. Ainda estávamos pairando sobre esta floresta com o Senhor Jesus Cristo, que tinha a forma de uma enorme águia. O Senhor me disse: tenha cuidado, porque esses demônios são responsáveis pela queda da casa de Jó, pois seus filhos estavam acostumados a celebrações e festividades. O Senhor Jesus disse: muitos pastores se apegaram ao vinho e ao álcool porque desde o começo, eles não sabiam que no primeiro contato, é o diabo que já entrou e os possuiu. A cobra tomou o poder sobre eles. Quando você observar imagens ou representações de Dionísio, você notará que ele está frequentemente nu, ou meio nu, porque ele é o demônio da fantasia e do impulso sexual. É por isso que muitos pastores hoje estão em imoralidade sexual, resultante de sua ligação com vinho, cerveja alcoólica e uísque. Se você verificar os pastores que estão desejando e dormindo com mulheres, você notará que eles bebem vinho e uísque em segredo, não entendendo que este demônio da vegetação Dionísio está controlando-os. O Senhor Jesus me disse: em representações e imagens de Dionísio, você notará que ele está montando um asno, uma pantera e uma cabra. Então o Senhor começou a me explicar que estes são demônios ou espíritos ajudando em seu trabalho de destruição em consumidores alcoólatras. O Senhor Jesus disse que a pantera é demônio da agressão, que é uma das características de um bêbado. O burro é o demônio do esquecimento transferido para os consumidores de álcool. Eles vão esquecer suas esposas e famílias, sobre seus orçamentos. Eles vão esquecer suas responsabilidades. O Senhor Jesus me disse: diga ao mundo que o vinho, o álcool e o uísque são afrodisíacos que aumentam os estímulos sexuais nos bebedores. A cabra é demônio da dependência do álcool, do qual esse provérbio se originou, sempre um ladrão. Isso é uma dependência. Enquanto estávamos pairando sobre esta floresta, o Senhor Jesus me deu, Provérbios 23, 29 a 30. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho. Dos que andam à procura de bebida misturada. Não olheis para o vinho quando ele estiver vermelho, quando ele der a cor no copo, quando ele se mover corretamente. No final, ela morde como uma serpente e arde como um somador. Então o Senhor Jesus disse-me: os consumidores de álcool ficarão feridos. E ele me perguntou: de onde vêm essas lesões? O Senhor respondeu: da mordida da cobra. A cobra está mordendo suas vítimas por meio do consumo de vinho e álcool. Jesus disse: esta é a resposta para as perguntas de Jeremias. Então o Senhor deu a Jeremias 8, 20 a 22, a colheita passou, o verão terminou e nós não somos salvos. Por causa da dor da filha do meu povo, eu estou ferido, eu sou negra, espanto tomou conta de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico lá, porque então a saúde da filha do meu povo não é recuperada. O Senhor disse:
Isto é devido aos ferimentos causados pela cobra escondida no vinho. Ele causou ferimentos nas pessoas através de vinho e cerveja alcoólica. Na cerveja, há uma cobra. Na verdade, álcool e vinho entregam seus consumidores para Dionísio. Se você tem consumido vinho alcoólico, precisa de libertação. Um dia eu estava andando na rua. Havia um bar ao redor e as pessoas estavam bebendo e relaxando, quando de repente o Senhor abriu meus olhos. Eu vi esse demônio de álcool dentro de um copo de cerveja que um homem estava bebendo. Na realidade, o demônio encolheu e reduziu seu tamanho e altura para se encaixar naquele copo de cerveja. Enquanto observava esse demônio dentro daquele copo de cerveja, ele notou que eu vi. Ele olhou para mim nos meus olhos e eu olhei para ele. Quando nossos olhos se cruzaram, me senti tão mal e com problemas. Naquela noite eu estava muito desconfortável. Imagine alguém bebendo uma cerveja com um demônio dentro do copo. Eu esqueci de te dizer que esse demônio tinha a forma de um sapo, e estava sentado dentro do copo de cerveja. Isso é preocupante. Amado, há um demônio naquele copo de vinho e uísque ou álcool que você bebe. Ele pode estar na forma de um sapo que eu não conheço, mas se você é um bebedor de vinho, um bebedor de uísque ou um bebedor de cerveja, você precisa de libertação.